Donald J. Trump foi condenado ontem. Se tornou o primeiro presidente americano. É quando foi corrupção, não foi uma coisa... Não. Foi alguma coisa de... Tipo, ele não declarou direito. Sim, é que gasto de campanha. Não, é uma coisa envolvendo grana. É porque ele tinha um outro caso, que era aquele caso envolvendo uma prostituta, não sei o que e tal. E agora esse é um caso envolvendo grana. Aqui, ó, tá? falsificação de registros comerciais. Donald Trump é o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser condenado em um processo criminal. O veredito de Trump foi lido nesta quinta-feira no Tribunal de Nova York e reunia 34 acusações criminais de falsificação de registros comerciais, todas das quais ele já foi considerado culpado por um júri em Manhattan. Além da esfera criminal, Trump também responde por processo na esfera civil de conduta sexual imprópria, difamação e fraude empresarial. Tá? Aí tem essas aí, quando é na esfera criminal, filmes adultos, não sei o que. Basicamente deve ter saído com uma GP, né? E deu merda, né? Sim. Vamos falar aqui do caso do Trump. Os americanos, a direita americana está tratando isso como um ataque político eleitoral e um sintoma de que o país deixou de ter uma justiça que age de maneira objetiva, ou seja, que age de acordo com a lei, tá? E que se tornou uma justiça que age de acordo com interesses político-eleitorais da máquina democrata, tornando os Estados Unidos uma república das bananas, tá? Eles vêm falando, eu vi o Tucker Carlson falou hoje, e achei que foi feliz a fala do Tucker Carlson. Ele disse, você importa imigrantes do terceiro mundo, né? Um país que importa imigrantes do terceiro mundo também acaba importando sua mentalidade. E ele tá falando assim, a gente tá com um problema, né, de imigrantes, ao mesmo tempo que nós estamos nos tornando na cúpula, no topo, um país de terceiro mundo. É característico dos países de terceiro mundo, é característico de República das Bananas, a ideia de que você não tem um sistema de justiça impessoal, tá? E sim um sistema de justiça que persiga seus adversários, tá? Que é aquela famosa justiça tem que estar sempre para os amigos, como é que é? Para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Uhum. A lei funciona para os inimigos e a lei tá funcionando de acordo com eles pro Trump. Eu não sei, eu não tenho o caso do Trump aqui pra eu sair vaticinando se ele é ou não é culpado pelo que aconteceu, se ele é alvo de uma perseguição em si. A argumentação da direita americana toda é de que isso é absurdo e de que ele não merece isso que está acontecendo. Tá? O Trump deu um discurso hoje nesse sentido, ó. Não tem legenda, And it all comes out of the mas ele falou... Você quer ouvir? Tá. Bota aí que eu vou tentando traduzir aqui. president thing. And it all comes out of the White House. Crooked Joe Biden, the worst president in the history of our country. He's the worst president in the history of our country. The most incompetent. He's the dumbest president we've ever had. He's the dumbest president, most incompetent president, and he's the most dishonest president we've ever had. Ele disse, isso tudo veio da Casa Branca, aí ele tá xingando, né? Isso veio do Joe Biden, que é um crooked, que ele também chamava crooked Hillary. Ele é um desonesto, ele é um burro, ele é um imbecil. Ele tá, basicamente, está fazendo um rant contra o Joe Biden. Ele tá falando que esse ataque veio do Joe Biden. Vamos lá. And so many of he's a Manchurian candidate. You take a look at the way he treats China, ele é um candidato da China. So many others. You know, I ended the Russian pipeline. It was dead. He comes in and he approves it. And he gets 3.5 million, meaning 3.5 million is paid to the family, his family, from the mayor of Moscow's wife. And I said, where did that come from? Nobody wants to talk about it. But he's a very big danger to our country. And the only way they think they can win this election is by doing exactly what they're doing right now. Win it in the courts because they can't win it at the ballot box. Ele tá indo olha, eles só podem me derrotar. Ele veio falar lá que outro é um candidato da China, da Rússia, que ele parou lá com aqueles oleodutos lá, aquele gasoduto lá da Rússia e tal. E aí agora ele tá falando no fim que eles querem derrubar ele porque eles não podem ganhar dele na urna. Então é um discurso de político, tá? Aqui não tem muito... em termos objetivos, não tem muito a colocar aqui da fala do Trump. Ponto seguinte, a eleição americana ela vai ser muito, muito, muito polarizada, isso naturalmente, mas ela vai ser uma eleição muito dura, tá? Eu acho que essa eleição tem tudo pra ser uma eleição pesada, tá? Mais pesada do que a de 20? Muito mais que a de 20. Porque pela primeira vez o Trump tá vindo com um novo discurso, tá? Dado que o primeiro governo dele foi um fracasso, ele tá vindo com um discurso radical. Tá, houve algumas entrevistas dele, são entrevistas de caráter radical. Conversando com alguns americanos, uma parte acredita que seja só bravata para ganhar a eleição,
mas outra parte acredita que não. Outra parte acredita que o espírito republicano, né, do Partido Republicano, foi tomado pelo Trump, foi tomado por uma ideia de que se você não reformar profundamente o Estado americano foi capturado pelos democratas e ele está colocando o país numa autofagia. Eu concordo com a análise que o país está tomado, tá, por uma massa de sabotadores de esquerda, e eu coloco isso em todas as democracias do dito Ocidente, tá? E eu acho também que medidas muito dramáticas têm que ser tomadas em todos os lugares, tá? Eu não posso falar aqui tão claro, tá? Porque já me inclui aí no inquérito do Alexandre de Moraes. Mas para mim a democracia no Ocidente ela é só nominal e os meios de exercer poder nesses países todos foram tomados pela esquerda e por uma massa burocrática que joga ali junto com a esquerda e que é parte dela em certa medida. Tá? Então, sistemas de justiça, academia, eu incluo a imprensa, porque a imprensa nesses lugares é quase paraestatal, né? A gente inclui autofuncionalismo, tá? Isso cria certos consensos e isso inspira uma máquina burocrática que não adianta você ter o poder executivo, você não consegue fazer nada, tá? Na Europa ainda tem uma coisa muito pior, que é a burocracia da União Europeia. Impede os países de fazer as coisas que eles querem. Mas mesmo quem sai da União Europeia, por exemplo, não consegue resolver os problemas. E assim, os problemas estão batendo muito na porta. Quem está acompanhando as imagens, por exemplo, do que está acontecendo na Europa, a Europa está sendo alvo de uma invasão. É uma invasão, tá? Na cara dura. Tá rolando uma invasão, todo mundo tá vendo. Tá? Homens solteiros vindo da África, do Oriente Médio, estão tomando a Europa. Estão tomando. E assim, os presidentes e primeiros ministros não sabem o que fazer. Na Itália elegeram aquela imbecil, aquela inepta da Meloni. Ah, la justiça, bababá. É uma imbecil. Nunca a Itália foi tão invadida como ela tá sendo agora. E ela tá lá, badabeira. Não dá. Ninguém tá... Sim, e o problema da Europa a Europa já cruzou a linha de não retorno. No sentido de que, demograficamente falando, tá? As gerações mais jovens nos grandes centros urbanos são gerações de imigrantes, com uma cultura ou outra. A Europa tá transformando muito rápido. A última vez que eu fui em Portugal, por exemplo, em 2020 para 21, eu quase não vi indiano e paquistanês. Tinha um outro falando, mas o que o indiano e paquistanês tá vindo pra lá? Agora, tem alguns amigos meus, um amigo nosso, tá? Que tem um site de Fórmula 1 bem legal, se mudou pra Portugal e falou, Renan, eu tô morando aqui numa kitnet com um monte de indianos. O Orlando relata, Lisboa é só indiano pra lá e pra cá, indiano, paquistanês e brasileiro. Não dá, vai ter que mandar a galera embora. Ah, a Inglaterra já começou a fazer isso. Mas não começa naquela... A Inglaterra, tocada por um indiano, Sim. de primeiro-ministro, disse que vai fazer isso. Ela vai fazer aqui, a conta-gota. Eu tô falando o seguinte, se você quiser começar a recuperar isso, vai ter que pegar pessoas que são imigrantes legais. Se você quiser recuperar o problema que foi criado ali. Entendeu? Você tá tendo um problema que, assim, a ideia de que o liberalismo e o capitalismo ia pegar essas diferenças culturais, civilizacionais, e ia diluir, todo mundo ia virar consumidor, e ia comungar de uma espécie de uma mesma cultura liberal comum. Mentira! Isso não aconteceu. Não aconteceu. Bairros islâmicos inteiros na região de Londres, se tiver alguém que mora na Inglaterra, pode me confirmar aqui tranquilamente, eles estabelecem os padrões, tem tribunais locais já, que eles têm não com autonomia formal, mas com uma autonomia informal para julgamento de casos de acordo com a legislação própria deles, costumes deles. Vai beber no Ramadã, num bairro de maioria islâmica, já na Europa. Malmo, na Suécia, eu conheci Malmo na Suécia, fui 2 vezes em Malmo. Malmo é a cidade, é a porta de entrada na Suécia, você tá vindo pelo continente. Malmo na Suécia é uma cidade árabe. Uma cidade árabe. Casos e mais casos de estupro, casos e mais casos de violência. Aí, assim, né, a Europa, os Estados Unidos, a mesma coisa, só que outra natureza de imigração e tal. A população tem que ver o que vai fazer, porque, assim, são culturas que estão sendo autossabotadas. Porque, assim, você não pode ser homem, você tem que ter vergonha da sua história, é passado colonial, não, porque capitalismo que oprime, não, porque... Quando você vê, você não pode fazer, assim, você é uma população a ser extinta, mas paga a conta. Eu acho que isso ou vai dar guerra nesses países, vai ter um banho de sangue, ou politicamente eles se resolvem. Mas entenda, assim, Europa e Estados Unidos, eles estão passando por um processo, é quase uma guerra demográfica, uma infiltração, que é um troço jamais visto.
jamais visto. As imagens que eu fico vendo que tá acontecendo, e tá Espanha, cara. Assim, estradas, a galera andando de carro na estrada, os caras a pé andando. Só homem. Só homem. Vai dar merda. Que Deus tenha piedade dessas nações. Claro. Dito isso... E sabe o que dá pena? Ah, Porque assim, mas por que tá falando isso? Porque, cara, porque nós viemos da Europa, nós somos um povo de matriz, no fundo, matriz linguística e cultural majoritariamente europeia, aqui é uma fusão, aqui tem um elemento indígena, tem um elemento negro e tal, mas a gente fala uma língua europeia, as instituições nossas vieram de lá. E, cara, de onde veio boa parte das coisas que fazem a vida ser civilizada e valer a pena no mundo vieram de lá. O respeito individual, boa parte da alta cultura, da arte que a gente considera, por vezes, universal, veio de lá. Então, porra, vamos preservar essa merda. Voltando pro Brasil, mas agora falando de tema que o público com certeza... Você tá por dentro dessa PEC que pode, entre aspas, né, privatizar praias? Você viu isso? Vi, mas antes eu quero comentar, um cara botou, Ricardo Moreira. Até parece alguém quer viver de salário mínimo na Índia ou no Paquistão. Prefiro 1000 vezes ir pra Europa, salário mínimo é justo, o problema é desemprego em Portugal e também taxa de criminalidade. Não é esse o ponto, cara. Você tá achando que o mundo é um parque de diversões e você pode ficar se mudando de um lugar pro outro. Ou a gente entende que existem estados e países, e que esses países têm uma cultura, têm uma língua, têm uma herança, todos eles, e que deve ser respeitado por isso, ou você acha que é assim, não, agora eu tô aqui, agora eu tô ali, tô acolá. Não, essa premissa liberal que existe da fronteira aberta e tal, é uma loucura. E agora o que os caras estão vendo? O que é? O liberal, né, sentiu que a água bateu na bunda e esse assunto sobre imigração ele deixou de ser tanto tabu, sabe por quê? Porque agora deu o que deu lá em Israel. E aí a Hamas, as grandes manifestações que rolaram nos Estados Unidos e na Europa são pró-Hamas. Essa é a real. Teve uma mudança no perfil populacional, especialmente não, porque nos Estados Unidos é muito americano, pró-Hamas. Na Europa, os muçulmanos foram pra rua e é pra apoiar isso aí. E vocês que se adaptem. Aí a galera, o que fizemos? Tá só começando.